estudantes do 7º ano! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Pamela e já vou pedir para que vocês organizem o material. Busquem o seu caderno, suas folhas para anotação, a caneta, o lápis, a borracha, o apontador e, se tiverem disponível, o dicionário. Vou pedir ainda que, na sequência, já anotem em seu caderno ou folha a data e a aula de hoje. Data e número da aula anotados, então agora vamos dar sequência à nossa aula. Mas antes, como fazemos em todas as aulas, vamos retomar um pouco sobre o que estudamos? Vamos recordar então. Nós fizemos uma importante diferenciação entre dois termos, que foram os termos consumo e consumismo. Lembram deles? Nós estabelecemos então que o consumo trata-se de uma ação natural de todos nós que vivemos em sociedade, que compramos e precisamos utilizar os bens naturais para fazer as atividades no nosso cotidiano. Mas o consumismo, em oposição ao consumo, trata-se de um comportamento ou de um hábito prejudicial, que se trata do consumo excessivo de objetos, coisas, alimentos e que pode levar a alguns danos para o ser humano e principalmente para o meio ambiente. Lembra que nós conversamos muito sobre essa relação entre sociedade e meio ambiente? Nós também vimos uma imagem sobre o texto que nós trabalhamos na aula passada, que trabalhava principalmente com os termos do consumismo e as consequências dele na nossa vida. Para recapitular um pouco mais sobre os temas que nós trabalhamos na aula anterior, vou propor a vocês, então, uma atividade de organizar as informações. Vamos ler juntos, então? Organizando informações. Vamos elaborar um quadro para classificar as informações de acordo com as categorias sociedade e meio ambiente. Então, nós temos nessa tela algumas informações que fazem referência ao texto que trabalhamos na aula passada. Vou ler junto com vocês e, na sequência, a atividade que vocês farão é de separar cada informação conforme a categoria correta, se essa informação corresponde à sociedade ou se essa informação corresponde ao meio ambiente. Vamos fazer a leitura então. Primeiro, problemas financeiros, geração de resíduos, lixo, esgotamento de recursos naturais, água, energia, combustíveis fósseis, problemas de socialização, destruição do meio ambiente e desenvolvimento de distúrbios psicológicos ou compulsão por compras. Então agora, pessoal, deixo na tela as informações para que vocês separem de acordo com as categorias, sociedade e meio ambiente.
Vamos retomar a questão então? Separando então agora as informações de acordo com as duas categorias que nós combinamos, sociedade e meio ambiente. Percebam que elas já aparecem para vocês e a nossa tarefa então apenas organizar. Confiram nas anotações de vocês. Sociedade. Então nós temos correspondência com problemas de socialização, isto é, entre as relações sociais. Segundo, problemas financeiros, também é da ordem do indivíduo. Comprar demais resulta em gastar demais e em dívidas. Terceiro, desenvolvimento de distúrbios psicológicos ou compulsão por compras. E a consequência é o que nós acabamos de comentar também, relacionada a problemas financeiros. Então, essas são as informações que correspondem à categoria sociedade. Agora, vamos conferir então as informações que fazem parte da categoria de meio ambiente. Primeira delas, geração de resíduos, lixo. Segunda, destruição do meio ambiente. Quanto mais eu uso, quanto mais recursos eu preciso utilizar para produzir o que eu vou comprar, mais eu devasto a natureza com o meu consumo. E o esgotamento de recursos naturais, água, energia, combustíveis fósseis. Lembro que na aula 15 eu mencionei para que vocês acompanhem as aulas do projeto Mãos na Massa, especialmente dos componentes de geografia e ciências, que vão abordar essas questões da cadeia de produção e de consumo do vestuário, por exemplo. Vamos prosseguir agora e vamos iniciar a nossa aula de hoje? Lembram que na aula passada eu deixei lá no final algumas imagens para que vocês pensassem um pouco sobre qual seria o tema da nossa aula de hoje? Vamos analisar essas imagens mais um pouquinho? Vou deixar na tela um tempinho para que vocês recordem. Observaram as imagens? Então vamos conversar um pouco sobre o que realmente nós podemos ver e que está explícito nessas duas imagens? Vamos ver então. Nós temos um alto-falante e temos o que parece ser o centro de uma grande cidade, de uma metrópole, e nessa imagem nós podemos perceber especialmente logos, propagandas, outdoors luminosos. Então, o que nós temos pontualmente nessas imagens? Vamos classificar ali? Uma grande cidade, marcas e logotipos e um alto-falante. Mas para que a gente utiliza um alto-falante? Vamos pensar um pouco mais? Vamos ler o trecho de um texto? Vamos relembrar, inclusive, um texto da aula anterior. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo, a mídia. Todos os dias somos bombardeados com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer comprar os produtos.
deixar na tela, então, esse parágrafo para que vocês tentem fazer a relação do que nós acabamos de ler com as imagens que nós também vimos no slide anterior e na aula passada. Conseguiram fazer a leitura e pensar em uma relação entre a imagem e esse parágrafo? Perceberam, inclusive, que a palavra propagandas estava destacada no texto? Isso mesmo, a palavra propaganda. Então, a relação que nós podemos fazer é que, para vender algum produto, para estimular o consumo, até mesmo consumismo, que nós vimos que são palavras com significados diferentes, utilizamos a propaganda. E nesse sentido, o alto-falante tem tudo a ver. Vamos usar um exemplo prático? O carro do ovo ou o carro do sonho que passa aí na rua da sua casa utiliza um alto-falante. Por quê? Porque ele está propagandeando o seu produto, chamando o consumidor para comprar. Então, nós vamos estudar na aula de hoje a propaganda e o anúncio. Mas vamos pensar com exemplos? Prestem atenção no exemplo que eu vou apresentar a seguir. Leia o anúncio a seguir. Vou dar a vocês um tempinho para que observem e leiam este anúncio. Então, pessoal, vamos analisar sobre o que nós lemos? Percebemos que tem várias coisas diferentes ali, não é mesmo? Analisando, então, o primeiro elemento que mais chama atenção, qual é? É a palavra cavalo. Cavalo, então, é o produto que está sendo anunciado. Na sequência, a palavra vende-se. A palavra vende-se, do verbo vender, está então indicando qual é o objetivo desse anúncio. É vender um cavalo. Na sequência, o próximo elemento. Um bonito cavalo russo queimado, muito novo e manso e de bons andares. Toda essa parte destacada em azul diz respeito, então, às qualidades, às características do produto. E depois, o que nós temos ali ainda? Para ver e tratar na rua Teresa, número 38. O que seria essa última parte, destacada em amarelo? É a informação do contato, a informação para quem quiser entrar em contato com o anunciante. Provavelmente é o endereço dele. Vamos pensar um pouco sobre esse anúncio que nós acabamos de ler? Agora, na sequência, para fazermos a nossa análise, eu vou ler com vocês 3 questões. Depois de fazer a leitura dessas 3 questões, deixo um tempo para que vocês possam fazer a atividade. Tudo bem? Primeira questão. Qual é a finalidade do texto? Segunda, o que está sendo anunciado? E terceira, onde o anúncio foi publicado? Por quê? Deixo na tela então as questões e na sequência o anúncio para que possam responder.
Então, estudantes, conseguiram pensar nas questões e elaborar uma resposta? Vamos retomar juntos agora, então? Analisando o anúncio. Qual é a finalidade desse texto? Lembram quando comentei sobre o uso do verbo? A resposta é vender um cavalo. Questão 2. O que está sendo anunciado? Um cavalo. Por mais que a ortografia da palavra seja diferente, nós conseguimos compreender o que está sendo anunciado, não é mesmo? Questão 3. Onde o anúncio foi publicado? Por quê? Vamos à resposta? Essa questão era um pouquinho mais complexa, não é mesmo? Em um jornal. Trata-se de um meio de comunicação muito utilizado na época em que o anúncio parece ter sido escrito. Vamos agora fazer mais algumas questões para ver se compreendemos um pouco melhor sobre esse anúncio? Faremos da mesma forma. Leio com vocês as questões 4 e 5 e depois deixo na tela um tempo para que vocês possam copiar as questões e reler o anúncio. Questão 4. Quais são os atributos e qualidades do que está sendo anunciado? E por que são descritos? Questão 5. Como o anunciante pode ser contatado? Qual informação ele fornece para esse fim? Lembrem então da análise que fizemos com algumas cores para que ajude vocês a responderem as questões. Tempinho para vocês! Questões respondidas, vamos retomar? Seguindo, analisando o anúncio. Questão 4. Quais são os atributos e qualidades do que está sendo anunciado? E por que são descritos? Qual foi o objetivo então do anunciante descrever as qualidades do produto que ele quer vender? O tipo de animal, cor, russo queimado, o comportamento, manso, e a habilidade, bons andares. O objetivo é convencer o comprador sobre a qualidade do produto, ou seja, convencer o comprador que ele estará adquirindo um bom produto. Provavelmente o objetivo dele é vender rápido. Questão 5. Como o anunciante pode ser contatado? Qual informação ele fornece para esse fim? Lembram do que nós marcamos em amarelo, lá na análise do anúncio? Eram esses elementos que iam ajudar na resposta. O anunciante fornece seu endereço para que possa tratar da venda com o comprador em potencial. Lembram-se, era a Rua Teresa, número 38. Vamos prosseguir? Questão 6. Se o anúncio fosse escrito hoje
Em que veículo de comunicação seria publicado? Ainda seriam utilizados os jornais? Por quê? Deixo então um tempinho para vocês pensarem sobre essa questão. Pensaram um pouco? Vou apresentar então para vocês uma possibilidade de resposta. Confiram comigo. O anúncio seria publicado em sites de internet ou redes sociais, pois é a forma mais rápida de divulgar uma informação. Apesar do jornal ainda existir, os meios digitais são os mais utilizados pela população em geral. Não é mesmo, pessoal? Nós normalmente usamos redes sociais ou outras plataformas para vender alguns produtos. Agora vamos ver o que isso tem a ver com a questão 7. Em qual época esse anúncio foi escrito? Quais elementos comprovam sua conclusão? Um tempinho para que vocês possam pensar sobre essa resposta. Vamos conferir então novamente uma possibilidade de resposta? Provavelmente há alguns séculos, além da utilização do jornal para fazer o anúncio, o que chama a atenção é a ortografia das palavras. Estranhamos a palavra cavalo escrita com 2 L's, cavalo, além do tipo de produto que está sendo vendido, que atualmente não é objeto de comércio, e da forma como a linguagem é utilizada para descrevê-lo. Compreenderam então que esse anúncio se trata de um anúncio antigo, veiculado em um suporte antigo, que também seria o jornal, mas que apesar disso ainda existe nos dias de hoje, mas que compreendemos que se fosse anunciado hoje um outro produto, provavelmente seria em um outro meio. Então, vamos pensar um pouco mais sobre essas questões? O que nós podemos anunciar? E com qual objetivo? Primeiro, podemos anunciar produtos, serviços ou localização de pessoas e informações. E com qual objetivo? O objetivo é comprar, vender, trocar ou mesmo encontrar. Isso significa que nós temos então tipos de anúncios, não é mesmo? Vamos conferir a próxima tela? Quais são esses tipos de anúncios? Temos então algumas imagens que vão nos ajudar nessa tarefa. Vamos ler o primeiro tópico? Procura-se animais perdidos, pessoas desaparecidas. Esse é um tipo de anúncio. Percebam a imagem do cachorro ali no canto inferior. Segundo, nós temos anúncios de produtos e serviços. Anúncios de venda, de troca de produtos e objetos em geral, ou mesmo de pessoas procurando serviços, oferecendo serviços.
E por último, temos a propaganda ou anúncio publicitário, que são textos que são veiculados no nosso cotidiano com o objetivo de vender, inclusive vender grandes marcas e tudo mais. E agora, vamos tentar atualizar o anúncio que nós lemos nas telas passadas? Vamos dar uma olhada no seguinte exemplo? Atualizando o anúncio. Deixe então a tela para que vocês possam fazer a leitura deste anúncio. Conseguiram fazer a leitura desse anúncio? Mesmo assim, vamos retomar. Vou ler com vocês. Vende-se VW Fusca 1300L 1973 amarelo, em bom estado de conservação, segundo dono. Todos os documentos em dia, R$15.000. Se o pagamento for à vista, valor negociável. Tratar com Geraldo Souza pelo telefone 41 999 9999 ou e-mail gsous@anuncio.com. E agora, estudantes? Conseguiram identificar um pouco melhor, ou melhor, atualizar o anúncio? Conseguiram compreender o que está sendo vendido, qual o preço, com quem tratar ou quem é o anunciante? Vamos analisar esse anúncio também? Vamos lá! Questão 1 e questão 2. Farei a leitura e, na sequência, deixo um tempinho para que vocês observem as informações destacadas e consigam respondê-las. Número 1. Qual a finalidade do texto? E 2. Quais as estratégias que o anunciante utilizou para fazer propaganda do seu produto? Um tempinho para vocês responderem as questões.
Vamos conferir as respostas? Percebam que as linhas azuis que estão sublinhando informações do texto servem para que vocês consigam identificar com mais facilidade as respostas. Número 1, então. Qual a finalidade do texto? Vender um veículo. Qual veículo? O Fusca. E 2. Quais as estratégias que o anunciante utilizou para fazer propaganda do seu produto? O anunciante usou como estratégia a descrição da qualidade do produto e sobre o estado de conservação do carro, situação dos documentos, procedência do veículo e ainda ofereceu um desconto para o pagamento à vista. Uma boa propaganda, não é mesmo? Mas tem mais algumas informações que a gente precisa analisar nesse anúncio. Vamos lá? Questão 3. Qual é o preço do produto e o que significa valor negociável? E questão 4. Quem é o anunciante? Quais são as formas de entrar em contato com o anunciante? Um tempinho para vocês responderem essas questões. Simples, não é mesmo? Vamos conferir então? Qual o preço do produto e o que significa valor negociável? O preço do Fusca é R$15.000 e o valor negociável significa a possibilidade do desconto. E a resposta para a questão 4, então, é aqui: o anunciante chama-se Geraldo Souza, provavelmente o dono do carro. Suas informações para contato são telefone e e-mail. Diferente do que vimos no anúncio lá da venda do cavalo, que só tinha o endereço do anunciante, dessa vez nós temos um contato com o anunciante, que é o telefone e o e-mail. Vamos conferir então, resumir os elementos de um anúncio. Quais são os elementos obrigatórios? Lá nos quadros verdes, nós precisamos então ter um anunciante, que é quem anuncia. Precisamos utilizar uma linguagem formal, simples e objetiva. Um anúncio grande pode não ser muito atrativo para o seu comprador, não é mesmo? E terceiro, informações para contato com o anunciante, não é mesmo? Você precisa deixar seu telefone, seu e-mail para que a pessoa entre em contato e converse para a possibilidade de adquirir o seu produto. E por último, o produto anunciado, que é o mais importante. E ainda, para fazer o anúncio do produto, precisamos observar duas outras coisas: as características e qualidades que convençam o comprador a adquirir o produto e especialmente o preço do produto. Vamos analisar algumas questões, então, de que forma podemos usar a linguagem para produzir um bom anúncio? Pensando sobre a linguagem, leia as expressões vendo bicicleta e vende-se bicicleta. Qual é a mais adequada para o anúncio? Por quê? Deixo na tela um tempinho para que vocês possam responder a questão.
A resposta mais adequada para o anúncio é, então, vende-se bicicleta. Por quê? Vamos fazer a leitura? A expressão correta é vende-se bicicleta, pois na expressão vendo bicicleta, o verbo vendo pode ser compreendido também como ato de ver e enxergar, o que pode levar o comprador a não entender o objetivo do anúncio. Entenderam por que é muito importante saber usar a linguagem curta e objetiva no seu anúncio? Agora observem esse outro exemplo aqui. Vamos fazer juntos. Analise a seguinte situação. Vendem-se casas, vende-se casas. Qual é a mais adequada? Por quê? Vamos pensar sobre isso? A expressão correta é vendem-se casas. Pois se invertermos a frase, teremos casas são vendidas. Logo, se todos os elementos ficam no plural, então a concordância entre o verbo vendem-se e o objeto casas será na forma plural. Conseguiram compreender? Vamos tentar agora compor um anúncio? Vejam o seguinte exemplo. Vocês vão organizar as informações para compor o anúncio. Dica: observe a pontuação para descobrir qual é a próxima informação. Deixo na tela para que vocês possam realizar a atividade. Então, estudantes, conseguiram reorganizar essas informações? Lembram-se da dica? Observem a pontuação para saber qual a próxima informação. Vamos conferir? Trata-se de um anúncio de um smartphone. Portanto, vende-se smartphone. Em ótimo estado, sem trincas ou rachaduras na tela. Única dona. Se o pagamento for à vista, entrega o brinde, película de proteção. Interessados, favor ligar para Luísa Dias e, na sequência, o telefone. Claro que em uma situação real, nós teríamos a marca, o modelo do smartphone, mas aqui, como se trata de uma composição, nós deixamos apenas o nome do aparelho. Conseguiram conferir? Continuando então. Proposta de produção de texto. Você decidiu trocar ou vender sua bicicleta. Que tal planejar o seu anúncio? Produção do anúncio. Definir espaço, suporte onde o anúncio será publicado por você. Leve em consideração o público-alvo, ou seja, quem é o comprador do seu produto? De que forma você pode convencê-lo a comprar o produto? Segundo, descrever o produto a ser anunciado. No caso, descrever as características ou qualidades
que convença alguém a trocar ou comprar sua bicicleta. Não esqueça do preço. Utilize linguagem informal, simples e objetiva. E deixe uma informação para contato, um e-mail ou um telefone. Fica então para vocês a tarefa de produção do anúncio de uma bicicleta. E assim nós vamos encaminhando nossa aula para o final. Imagens analisadas, cuidem-se e até breve!